Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 23 ao 37. Amém? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és o Senhor conhecedor, Pai, de todas as nossas necessidades. E o Senhor sabe, ó Deus, o que cada filho Teu veio nesta noite colocar diante da Tua presença. E eu te peço, Pai, que hoje, Senhor Jesus, todos os que estão presentes, todos aqueles que irão assistir, Pai, este culto, esta mensagem, eles sejam tocados por Ti, sejam grandemente abençoados, ó Pai. Aumenta, ó Deus, a fé de cada filho Teu, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Pai, eu oro e Te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Nós vemos pela palavra e conhecemos que Davi era filho de Jessé, o belemita, e Jessé teve 8 filhos.
E os 3 filhos mais velhos de Jessé seguiram Saul na guerra, sendo que o primogênito deles era Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor deles, por ser Jessé de idade avançada, ele pedia que Davi fosse até o acampamento saber notícia dos seus irmãos. E Davi se levantou bem cedo e partiu. E quando Davi estava chegando ali, perto do arraial, perto do acampamento, eles estavam saindo em ordem de batalha, e os gritos que chamavam eles para a peleja. Eles estavam se colocando em ordem, tanto os israelitas quanto os filisteus, lado a lado, em ordem de fileira contra fileira. Subia filisteus, subia israelitas. E Davi, quando estava chegando, vendo esse alvoroço, ele deixou as provisões que ele estava levando para os seus irmãos, ali junto com o responsável pelos volumes, pelas bagagens. E ele correu próximo ali das batalhas. E quando ele chegou perto daquelas fileiras, ele perguntou para os seus irmãos como eles estavam, porque ele tinha ido com essa finalidade de saber deles e levar para o seu pai como que estavam seus irmãos. E Davi viu que os seus irmãos estavam bem. E enquanto ele estava conversando com os seus irmãos, eis que surge um dos guerreiros dos filisteus, chamado Golias. E ele se aproxima deles. Golias se aproxima do exército israelita. E ele, com essas palavras, ele começa a dizer para eles: chame do povo de Israel algum homem que possa sair para guerrear comigo. Ele diz: não sou eu um filisteu? E vós não sois servos de Saul? Escolhe entre vocês algum homem que possa guerrear comigo. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Se porém eu os vencer e os ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel e digo novamente: dai-me um homem dentre vós que possa pelejar comigo. Ele estava ali disposto a lutar com o povo de Israel. Ele estava ali unicamente com a finalidade de que toda a sua força, todo o seu conhecimento e experiência em guerra pudesse tornar aquele povo escravo dos filisteus. Os filisteus eram um povo descendente de Cã, filho de Noé. E eles queriam ter o domínio ali, porque eles viviam ali na Filistia e eles queriam dominar tudo. E eles queriam que aquele povo servisse como escravo para eles. E aqueles homens que estavam ali, do exército de Israel enfileirado,
quando viram aquele gigante vindo, quando ouviram aquele gigante pedindo para que alguém se levantasse com disposição para guerrear, todos eles se assustaram, todos eles fugiram amedrontados, por olhar para o tamanho daquele homem, que a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 2,5 metros, quase 3 metros, 2,9 metros, quase 3 metros. Então, irmãos, nós vemos que aquele gigante fez aquele povo sair correndo, tremendo, de medo. E quando Davi, que estava chegando ali, ouviu aquela conversa, quando Davi ouviu que aquele gigante havia assustado o povo de Israel, ficou claro para Davi que todos eles estavam com medo de lutar com ele. E Davi, voluntariamente, irmãos, ele se propôs a enfrentá-lo. Ele se propôs a lutar com aquele gigante, principalmente quando ele ouviu dizer que aquele gigante estava há 40 dias, todos os dias, pelas manhãs, pelas tardes, durante 40 dias, afrontando o exército de Israel. Então falaram para o rei Davi que ele estava disposto a enfrentar aquele gigante. Ele estava disposto a enfrentar aquele homem que estava desafiando o exército de Deus. Então Saul pediu para que levassem Davi até ele. E quando Davi chegou lá, Saul disse para ele: olha, Davi, sinto muito te informar, mas é impossível alguém derrotar Golias. Principalmente você que ainda é muito jovem. Alguns historiadores dizem que Davi tinha nessa época aproximadamente 17 anos. Você ainda é muito jovem. Ele já é um homem de guerra desde a sua mocidade. Além da diferença na estatura de vocês, ele tem quase 3 metros, você tem 1,50 m, praticamente a metade. Mas Davi disse a Saul: ninguém tem o seu coração desfalecido por causa dele. Não precisem ficar apreensivos por causa dele. Eu irei e lutarei com ele. Eu vou lutar com este gigante. Eu vou derrotar este gigante. A confiança, irmãos, a certeza de que ele tinha, de que ele sairia vencedor. Nós precisamos ter essa certeza quando as lutas se levantam diante de nós. Não importa qual seja o teu gigante, mas você precisa ter esta confiança, você precisa ter esta certeza que Davi tinha, de que você não está sozinho, porque a palavra de Deus diz que Ele não desampara aqueles que são seus. Você não vai lutar sozinho, Deus vai lutar com você. Você tem que entrar na batalha já com a certeza da vitória e nunca derrotado. Nunca declarando: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir?
Quando será que isto vai acontecer? Você pode estar orando, você pode estar pedindo, você pode estar clamando há muito e muito tempo, mas você não vê a vitória. Por quê? Porque você não está crendo. Você está com dúvida no teu coração. Você não está confiando de que o Deus que você serve é um Deus do impossível. É um Deus poderoso. Davi, ele era muito jovem, mas ele sabia algo que outras pessoas, algo que Saul não sabia, algo que os seus irmãos não sabiam, algo que todo aquele exército que estava ali não sabia. Mas ele sabia. Como diz a palavra, eu sei em quem tenho crido. Davi sabia que a sua força, ela não vinha do seu corpo, mas ele sabia que a sua força, ela vinha do seu Deus. Ele sabia que a força que ele tinha não era dele, era sobrenatural. Nos momentos em que ele precisava, ele era revestido de força e de poder. Então, meus irmãos, enfrente os teus Golias. Enfrente, não tenha medo. Faça como Davi, que enfrentou aquele gigante. Apesar da sua pouca força, apesar da pequena estatura, apesar da pouca idade, ele não temeu pela sua vida, porque ele sabia que Deus estaria com ele. Então não tenha medo. Diz, quando sou fraco aí que eu sou forte. Quando eu sou fraco eu sou forte. O meu Deus, Ele renova todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Então Ele faz o impossível acontecer. Ele faz um milagre acontecer na sua vida, se você crer. Todos ali disseram que ele não poderia lutar com Golias. Ele respondeu, eu já tenho lutado e vencido. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Mas Golias estava diante de um vencedor. E o inimigo, irmãos, ele está diante de nós, que somos vencedores, que somos mais do que vencedores, porque o nosso Deus está na frente. Não importa há quanto tempo você está nessa peleja, peça direção para Deus, peça estratégia para Deus. O inimigo, ele vai tentar minar as suas forças, ele vai tentar fazer de tudo para te desanimar. Porque foi isso que Golias fez. Golias, ele olhou para Davi com desdém. Mas o que ele não sabia, irmãos, é que ele já tinha vencido um urso e o leão. Quando Saul disse para ele que ele não podia lutar, ele disse, olha, Saul, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ele respondeu para Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca.
E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ele ia atrás do leão, ele ia atrás do urso. E ele dava pancadas naquele animal, até que ele soltasse a sua ovelha. E se ele se voltasse contra Davi, Davi pulava em cima dele, juntava ele pela juba e o matava. Davi era revestido de força do alto. E assim, irmãos, nós também somos revestidos de força e de poder. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e nós entregamos o que está nos afligindo, quando nós colocamos o nosso gigante diante de Deus, Ele diz para nós: não temas, eu estou contigo, eu faço aquilo que você não pode fazer, eu sei aquilo que você não sabe. Tenha fé, meus irmãos, porque Davi olhou para Saul e disse: assim feria o teu servo, o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele foi e disse para Saul: eu não estou indo na minha força, eu estou indo na força de Deus. Por quê? Porque ele não afrontou a mim, ele está afrontando o Senhor. Ele está afrontando ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Então é Deus quem vai tomar frente nesta batalha. Ele não está preocupado, porque ele sabe que ele não está sozinho. Confie em Deus, irmãos, porque Deus, Ele nos dá coragem. Ele nos dá coragem quando nós confiamos nele. Quando nós falamos para Ele: Senhor, olha, está aí, eu não sei mais o que fazer. Aí Deus diz: agora eu sei o que eu faço. Você não sabe o que fazer, mas eu sei. Ele vai dizer para você: vai e faz isso. Vai e faz isto. Por favor, meu irmão, vai e faça. Não espere. Não deixe passar a oportunidade. O Senhor falou com você agora, é agora. Se Ele te levar a dobrar o joelho agora, está fazendo almoço, desliga o fogo, vai lá, dobra o teu joelho no teu quarto e faz o que o Senhor está falando. Pois você volta e termina o seu almoço. Está lavando roupa, está passando roupa, não importa o que você está fazendo. Para tudo. O Senhor te dá direção naquela hora, naquele momento. Ele disse para Davi o que fazer. Davi fez o que o Senhor disse. Davi, ele desceu lá no riacho. Desceu lá no rio. Lá ele pegou 5 pedrinhas. Pegou a sua funda. Colocou no seu alforje de pastor. E foi de encontro com Golias. Irmãos, um gigante. Um homem de quase 3 metros de altura. Um menino com 17 anos, com 1,5 metro. Um gigante paramentado para a guerra, com espada, com lança, capacete, couraça, caneleira, enfim, nada poderia atingi-lo. Qualquer um que fosse contra ele seria suicídio. Estaria se suicidando. Seria uma presa fácil. Seria vencido sem o menor esforço. Mas o que Golias não sabia é que ali estava vindo um menino revestido do poder de um grande Deus. E este poder, irmãos, é que nos dá a vitória. É esse poder que nos levanta e nos faz caminhar triunfando.
Quando Golias olhou para ele, um menino, Golias disse para ele o seguinte: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus! Irmãos, não precisava mais nada. Estava vencida a batalha. Já estava vencida aquela luta. Só tinha que o gigante tombar. E isso não levaria tempo. Davi possuía fé no Deus de Israel. Ele possuía fé no Senhor dos Exércitos. E foi essa fé que fez dele um vencedor. Como diz Paulo aos Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é a fortaleza nossa. Ele foi a fortaleza de Davi. O nosso Deus, Ele nos fortalece nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nos momentos em que nós mais precisamos, nós podemos contar com Ele, utilizando da nossa fé, fazendo uso dela. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. E com Ele do nosso lado, nós podemos fazer tudo aquilo que parecia impossível. Tudo aquilo que parecia impossível, nós podemos fazer. Porque para todos que estavam ali, diante daquela cena, seria o fim para Davi. Mas Davi tinha confiança e a esperança de que Deus não o abandonaria. Nós precisamos ter essa certeza, esta confiança. Nós precisamos crer que por mais difícil que esteja, ainda que as coisas estejam caminhando para o impossível, nós não estamos sozinhos. Nós temos ao nosso lado o Deus do impossível. O Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Porque nós vemos que Ele usou Davi, um jovenzinho, para fazer algo impossível diante dos olhos de todo aquele exército. O próprio rei disse para Davi: é impossível que alguém possa vencer Golias, principalmente sendo você jovem. Nenhum dos meus homens, nem o melhor dos meus guerreiros se habilitou a ir de encontro com ele. Então, quando você estiver em um momento de grande dificuldade, lembre-se de que Davi confiou em Deus. E aqueles que confiam em Deus não são confundidos, não são envergonhados em nenhuma situação. Quando você estiver frente a um gigante, busque em Deus a força que você precisa. Não entregue os pontos. Não deixe com que a vitória que Deus tem preparado para você venha escapar. Não desista, não desanime. Muitas vezes nós falamos isso: Senhor, a luta é muito grande, eu estou propenso a desanimar. Mas o Senhor diz para você: filho, espere mais um pouco.
ainda não é hora. Mas você vai ser vitorioso. Nós temos exemplos. O povo de Israel saindo do Egito, diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó atrás dele. E eles não tinham para onde escapar, porque eles estavam cercados por montanhas. O Senhor abriu um caminho para eles no meio do mar. Se preciso for, o Senhor vai abrir este caminho para você passar. Não desista, porque o povo de Israel sentiu vontade, sim, de voltar para trás, pensando que poupariam as suas vidas. Mas não deixe com que aquilo que o Senhor te deu venha se findar. Peça para o Senhor aumentar a sua fé. Peça para o Senhor te fortalecer para que você possa continuar recebendo. Continue confiando que a vitória chegará nas tuas mãos. O povo pensou que seria o fim para Davi ali, mas ele tinha essa confiança, ele tinha essa certeza, essa esperança, que Deus estava com ele. E assim como Deus foi com Davi, assim como Deus foi com ele quando ele lutou contra aqueles leões, contra aqueles ursos, assim ele tinha certeza que ia ser também com aquele gigante, com aquele que estava desafiando o exército do Deus vivo. Ele tinha certeza de que ele não sairia ileso. Ele tinha certeza que aquele gigante iria tombar diante dele. E eu digo, irmãos, que só mesmo com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso Deus, é que nós podemos vencer todas as batalhas, todas as lutas. Com a ajuda do nosso Deus, irmãos, você pode permanecer firme. Você pode permanecer em pé, com fé diante de qualquer situação que se levantar de forma contrária diante de você e você sair vitorioso. Amém? Irmãos, não tenham medo. Não se apavorem quando as coisas parecer não estarem dando certo. Mas sejam ousados, sejam corajosos, sejam valentes, sejam destemidos. Aquele número imenso de homens ali enfileirado, tremendo, querendo sair correndo. Mas chegou ali Davi e olhou aquilo e disse, não pode ser. Não é assim, não está certo. Então quando você se deparar com uma situação dessas, faça isto. Diz que o Deus que você serve não é Deus que vive sendo derrotado. Não é um Deus que vive batendo em retirada, mas é um Deus que está sempre na frente. É um Deus que está sempre erguendo o troféu. É o Deus que está sempre em primeiro lugar. É o Deus que está sempre levantando aquele que está caído. É o Deus que está sempre curando aquele que está enfermo.
É o Deus que está sempre caminhando com aquele que está desanimado. Então não tenha medo. Tome uma posição. Faça como fez Davi, irmãos. Declara agora a vitória na sua vida. Declara agora que este gigante está por terra. Declara agora que você não vai bater em retirada, que você vai ver esse gigante tombando na sua frente e que você vai cortar a cabeça dele. Foi isso que Davi fez, sem ter uma espada, sem ter nada, a não ser uma pedra que ele girou com a sua funda e soltou. E esta pedra teve endereço certo. Ela foi se alojar direto na testa dele. Era o único lugar que estava vulnerável ali e era onde ela tinha que ir. Então Deus dá direção para aquilo que você está fazendo. Você, irmão, é coberto pelo sangue de Jesus. Você é vitorioso porque o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Então nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos nos acovardar diante do mal. Quando o mal se agigantar, nós temos que colocar diante dele o nosso Deus, que é maior do que todos os problemas, do que todas as situações, do que todo o mal que porventura possa se levantar diante de nós. O nosso Deus é bem maior que todos os nossos problemas. E eu quero declarar nesta noite, na tua vida, que o teu gigante agora está caindo por terra. Toma posse, meu irmão. Toma posse. Este gigante está caindo por terra agora, nesta noite. Você vai testemunhar que a tua vitória chegou hoje para você. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor?